O nosso protagonista acaba indo parar em outro mundo de fantasia. Com sua habilidade de devorar monstros e conseguir as habilidades deles, esse mundo era como um paraíso para ele. E assim, usando essa habilidade, ele começa a se aventurar nesse novo lugar. Esta é a parte 13. Caso ainda não tenha visto as partes anteriores, deixarei uma playlist abaixo para vocês. Agora continuaremos de onde paramos. Kim reflete por um instante, somente analisando possibilidades com a precisão de um estrategista implacável. Ele murmura para si mesmo, convencido do que acabou de deduzir. Pode usar fogo em suas pernas para impulsionar. Provavelmente saltar sem usar nenhum músculo das suas pernas. Seu olhar determinado transmite a confiança de alguém que domina completamente suas habilidades recém-descobertas. Ele se vira, um leve sorriso curvando em seus lábios, perguntando quem é a próxima cobaia de teste. Seu tom é sarcástico, mas repleto de um controle absoluto da situação. Atrás dele, Fielina surge. Ela está atordoada e visivelmente abalada. Suas palavras saem trêmulas, misturando de surpresa e temor, perguntando por que se encontrou com esse cara de novo. Ela mal consegue acreditar no que está vendo. Seus olhos arregalados fixos em Kim, como se ele fosse uma força que desafia a lógica. A bordo do navio, o ambiente começa a se acalmar após o combate. Marinheiros expressam sua gratidão com fervor, exclamando agradecimentos por terem sido salvos. Kim permanece sentado com expressão tranquila, segurando uma maçã, enquanto Fioruid, a seu lado, ainda se recupera da batalha. Quando um dos marinheiros se curva respeitosamente, Kim apenas responde de maneira direta, instruindo que limpem tudo para que possam partir. Fioruid, ainda abalada, olha para suas mãos sujas de sangue e chama por Kim com um tom incerto. Pensamentos tumultuados invadem sua mente. Algo estava diferente. A espada em suas mãos já não parecia apenas uma arma, mas uma extensão de si mesma. Ela se pergunta por que sentiu isso pela primeira vez. Fioruid observa atentamente a lâmina em sua mão. Seu corte é limpo, preciso, diferente de antes, quando costumava ser irregular. A sensação que percorre seu corpo é desconhecida, mas ao mesmo tempo estranhamente familiar. Por mais que tente compreender, não consegue encontrar uma resposta. Com um tom hesitante, pergunta a ele se sabe o que esse sentimento significa. Kim, tranquilo, continua segurando sua maçã e responde que significa que Fioruid está aprendendo os movimentos de seu próprio corpo. Confusa, ela rebate afirmando que já recebeu treinamento sobre isso. No entanto, Kim continua sua explicação, dizendo que esse tipo de treinamento se aplica apenas àqueles que são completamente humanos. O olhar de Fioruid se estreita com a implicação das palavras dele. Kim a encara com seriedade antes de perguntar diretamente o que exatamente ela é. Nesse instante, uma visão surge. Kim, sem hesitar, continua sua análise. Ele menciona que, na dungeon, Fioruid era apenas 10% da santa, mas agora, durante essa batalha, essa porcentagem subiu para 30%. Kim, enquanto segura a maçã em suas mãos, explica a Fioruid que, à medida que muda sua forma de lutar, suas habilidades também evoluirão. Os olhos da garota brilham de empolgação com essa revelação. Animada, ela pergunta se isso é realmente verdade e comemora entusiasmada. Com um olhar curioso, Fioruid vira-se para Kim e questiona como ele conseguiu soltar fogo pelas mãos, querendo saber se também pode aprender a fazer o mesmo. Diante da pergunta inesperada, Kim permanece em silêncio por um momento, encarando-a sem expressão. Em sua mente, imagens brutais passam rapidamente. Ele se lembra de queimar corpos, cegar inimigos com veneno e afogá-los enquanto estavam paralisados. A ideia de Fioruid querer aprender algo assim o faz questionar se ela realmente deseja seguir esse caminho. Refletindo sobre isso, ele percebe algo preocupante. Enquanto Fioruid continua a se desenvolver, ela também perde sua humanidade. Se esse processo continuar, quando ela alcançar seu verdadeiro potencial, ela pode acabar se tornando igual a ele. Com o passar do tempo, o navio finalmente chega ao maior porto comercial de Grand Contine, um lugar movimentado e repleto de grandes embarcações. O nome Renial de Cielto ressoa no ar, marcando a grandiosidade do local.
Fiorcruide não consegue esconder sua empolgação. Seus olhos brilham de fascínio enquanto admira a cidade portuária, exclamando que nunca esteve em um lugar assim antes. Animada, ela se vira para Kim e começa a perguntar se ele já visitou uma cidade portuária antes, mas sua fala é interrompida por um som repetindo. O impacto de um corpo caindo na água chama sua atenção. Ela arregala os olhos ao ver uma figura submersa e reage imediatamente. Em choque, questiona o que um demônio está fazendo ali. Kim, por outro lado, observa calmamente a situação e esclarece que não se trata de um demônio, mas sim de um híbrido. Ele continua sua explicação, apontando as características do ser na água. Ele destaca que sua pele não possui escamas, mas sim uma camada de queratina, e que sua cauda não é vertical como a de um peixe, mas horizontal, semelhante à de um golfinho. Fiorcruide, ainda surpresa, segue o olhar de Kim ao redor, sua expressão transformada em espanto ao perceber a diversidade das figuras a seu redor. Criaturas humanoides com características de animais marinhos andam pelas ruas, carregando mercadorias e interagindo normalmente. Kim declara que essa é uma cidade de animais marinhos. Fiorcruide fica boquiaberta observando a nova realidade diante dela. Mais tarde, enquanto caminham, Fiorcruide suspira, sentindo o cansaço do dia. Ela comenta que viu muitas coisas que nunca imaginou antes, o que a deixou exausta. Eles param diante de um local onde ficarão hospedados. Fiorcruide aponta animada, informando que aquela é a acomodação que reservaram. Kim apenas a observa por um instante antes de dizer para ela entrar primeiro. Sem hesitar, Fiorcruide concorda e avança. Porém, ao abrir a porta, Kim percebe algo estranho. A placa ao lado indica sala de serviço. De repente, uma voz os recebe calorosamente, dando boas-vindas a Reinial. O homem de cabelos loiros e máscara questiona Kim sobre o motivo de sua visita a desse outro. Kim responde de forma simples, dizendo que é um turista. O atendente então lhe entrega um documento, afirmando que ele precisará daquilo. Ao olhar para o documento, Kim descobre que agora será identificado como Jack Clark, um cavaleiro intermediário de 31 anos. O homem explica que, apesar de ser um ranking baixo, a licença de cavaleiro permitirá que ele circule pela cidade sem problemas. Kim observa o documento com um olhar pensativo, murmurando sobre o título de cavaleiro. Ele então decide que precisará trocar de roupa. Pouco depois, Kim surge vestindo uma imponente armadura azul, a capa esvoaçando com o vento enquanto ele caminha pela cidade. Ele caminha por Reinial de Cielto, observando a movimentação da cidade portuária. Ele reflete sobre como o local cresceu rapidamente após um evento marcante. O salvamento do príncipe herdeiro Eduard de um afogamento. Ele analisa um documento que menciona a presença do Kraken e a forma como o porto bloqueia sua aparição e desaparecimento. O Kraken, uma lula gigante das lendas, é a verdadeira razão pela qual Kim veio até ali. Ele não se surpreende que tal criatura exista em um mundo cheio de monstros, e sua mente logo vai para um pensamento peculiar. Algo tão grande e lendário não poderia ter um sabor ruim. Ele começa a salivar com a ideia, imaginando como essa criatura poderia contribuir para suas habilidades. No entanto, algo lhe parecia estranho. Ele observa a cidade à sua volta e percebe que, apesar da fama do Kraken, o local é extremamente pacífico. Ele observa um cartaz pendurado que anuncia o início do menu de comemoração do Kraken. Intrigado, ele reflete sobre o que exatamente isso significa. Ele entra no estabelecimento e percebe que os funcionários estão servindo pratos aos clientes satisfeitos. Um garçom sorridente se aproxima rapidamente, perguntando se ele deseja uma mesa para um. Kim menciona um anúncio do lado de fora, a que o garçom responde entusiasmado, confirmando que o menu do Kraken custa 5 peças de prata e já solicita um pedido para ele. Diante do que parece uma refeição muito popular, Kim observa os pratos vazios sobre a mesa. A conversa entre funcionários revela que eles estão coletando opiniões sobre o novo menu. O garçom explica animadamente que ao preencher o questionário de opinião sobre o novo menu, os clientes ganham um copo de suco ou uma xícara de café de graça. Mas, sem rodeios, ele sugere que Kim apenas marque tudo como bom no formulário. Enquanto Kim tenta entender o que está acontecendo, o garçom continua sua explicação, dizendo que o restaurante faz parte da famosa franquia Kristen Krebs em Santo
Canargo e que eles se orgulham de oferecer um serviço de alta qualidade. Kim, no entanto, está mais interessado no Kraken e tenta questionar sobre ele, mas o atendente continua seu discurso sobre a reputação do estabelecimento e a habilidade do chefe de cozinha, que tem anos de experiência preparando lulas envelhecidas. Com o olhar irritado e sentindo que está perdendo o tempo, Kim se pergunta se deveria comer aquele desgraçado no lugar do Kraken. Ele reflete que esse foi o inimigo mais formidável que já enfrentou até agora, um atendente tagarela. Após suportar 30 minutos de conversa desnecessária, ele finalmente ouve o que realmente queria saber. Ao longe, no fundo do oceano, tentáculos gigantes se movem lentamente. O Kraken, um desastre natural vivo, repousa do outro lado do mar profundo. As águas do oceano começam a se agitar violentamente, formando redemoinhos. Uma figura mascarada observa atentamente, murmurando sobre o restritor da liberdade e o predador da vida. O gigante destruidor do oceano desperta. Diante da multidão reunida na praia, o vórtice do mar cresce, sinalizando algo colossal emergindo das profundezas. O temor e a expectativa tomam conta das pessoas, enquanto o oceano responde de forma avassaladora. E então, com um impacto estrondoso, uma criatura gigantesca rompe a superfície. O brilho da luz reflete sua pele úmida e seus tentáculos massivos se erguem no ar. O monstro marinho, imenso e ameaçador, lança uma de suas enormes ventosas no ar. A água se agita violentamente enquanto a multidão observa com expectativa. O redemoinho cresce e uma silhueta colossal começa a emergir. Kim mantém os olhos fixos, esperando a revelação do monstro lendário. No entanto, o que surge é uma lula fofa, de olhos brilhantes que, em vez de rugir, solta um animado miado. Os espectadores explodem em gritos de empolgação, maravilhados com a criatura inesperada. Dizem que ela é gigante e extremamente fofa, elogiando sua aparência adorável. O entusiasmo toma conta da cidade enquanto Kim apenas observa a cena, imóvel e com expressão vazia. Ele cruza os braços, refletindo sobre a situação. Não consegue acreditar que o tão temido Kraken era apenas uma jogada de marketing. A decepção só aumenta quando percebe que a criatura não é tão grande quanto imaginava, e sua aparência faz-o lembrar um pequeno gato. Ao lado da lula, um dos moradores a elogia, satisfeito com sua performance. Kim solta um longo suspiro, sentindo-se completamente enganado. Caminhar todo aquele caminho para presenciar algo assim parecia uma piada. Se soubesse que era apenas isso, nunca teria vindo. Quando se vira para ir embora, um movimento no horizonte chama sua atenção. O navio se aproxima rapidamente da costa, cortando as águas com precisão. As velas tremulam sob o vento forte e a madeira do casco range com o impacto das ondas. Kim mantém um olho fixo na embarcação, observando enquanto ela atraca sem hesitação. O barulho da âncora caindo ecoa pela praia, chamando a atenção de todos. A lula gigante, ainda ao lado de seu treinador, solta um miado confuso, inclinando a cabeça enquanto tenta entender a situação. De repente, um impacto violento sacode o chão. Um vulto salta do navio, aterrissando com força na areia. A poeira se espalha e, quando dissipa, revela uma figura imponente. O guerreiro de aparência leonina se ergue com imponência, cerrando os punhos enquanto sua respiração pesada libera pequenas nuvens de vapor. Sua voz ressoa firme e determinada ao anunciar que veio da Guilda dos Aventureiros e desta vez exige uma resposta. Os olhos ferozes brilham com fúria enquanto ele encara os presentes, declarando seu desprezo pelos malditos animais aquáticos. O clima na praia se torna tenso enquanto os espectadores observam a cena em silêncio. Confuso, o treinador da lula se pergunta por que a guilda está ali. Com um tom de irritação, ele reclama do barulho, perguntando se poderiam ser um pouco mais quietos. O guerreiro mantém sua postura firme, afirmando que vieram para ouvir a resposta. Sem paciência, ele exige que não falem nada inútil, apenas respondam suas perguntas. Seu olhar intenso se volta para o treinador enquanto ele pressiona a decisão. Com um suspiro cansado, o treinador se mostra frustrado, questionando se não já havia recusado antes e por que continuam voltando e se mostrando cada vez mais irritante. Ele suspira, percebendo que suas palavras
palavras não estão surtindo efeito. Cerrando os punhos, ele afirma que essa não é a resposta que estavam procurando e acusa o treinador de ouvir apenas o que quer. O treinador, sem esconder seu cansaço, retruca que o outro nem queria conversar desde o início. Então por que agir com tanta benevolência? O guerreiro solta um resmungo e decide que resolverão aquilo com força, em vez de palavras. Levantando sua arma, ele ordena que todos se preparem para a batalha. O treinador observa a cena com um suspiro exasperado, se perguntando por que estão agindo daquela forma, já que suas orelhas estão grudadas na cabeça. Os marinheiros impõem suas presenças com olhares ameaçadores, avisando que, se quiserem seu barco intacto, era melhor cooperarem. Um deles encara seu líder e pergunta se deveriam destruir aquele barquinho. O guerreiro se vira abruptamente, seus olhos se arregalando ao perceber a emboscada. Ele cerra os dentes, amaldiçoando o fato de terem sido pegos de surpresa. O treinador observa a cena com leve sorriso, comentando que terrestres vindo ao território deles em um barco era uma demonstração de coragem. Em seguida, sugere que, ao saírem dali, verificassem se estavam bem da cabeça. O guerreiro treme de raiva, jurando que não esqueceria aquela humilhação. Com o punho cerrado, ele promete vingança, gritando para que esperassem e vissem o que aconteceria. O treinador suspira, olhando para o barco partindo, e comentando com desdém que eles realmente eram os idiotas irritantes. O treinador segura um peixe e comenta que ele estava no meio da refeição, pedindo desculpas ao pequeno animal. Sem cerimônia, ele joga sobre a cabeça da criatura laranja, que arregala os olhos em surpresa. O tentáculo da criatura se move rapidamente, agarrando o peixe no ar enquanto solta um miado agudo. No mesmo instante, uma mão firme intercepta o movimento, pegando o peixe antes que ele caia no chão. Kim segura o peixe brevemente antes de afirmar que ele está bem fresco. Ele observa o treinador com um olhar sério e pergunta se pode lhe fazer uma pergunta rápida. Após o incidente com os aventureiros, Kim reflete sobre os acontecimentos enquanto segue o treinador para outro local. O tour da experiência Kraken termina rapidamente e logo os dois chegam a um novo destino. Diante de uma mesa simples montada no cais, o treinador parece estar conduzindo seu trabalho, cercado por caixotes e próximo a um grande navio atracado. Kim olha ao redor soltando um leve suspiro ao notar um ambiente peculiar. Ele então comenta com um toque de ironia que o local é bem único para um escritório. O treinador apenas o encara esperando. Kim aproveita o momento para questioná-lo sobre a declaração do leão híbrido mais cedo. Ele quer entender o que ele quis dizer com vir para ouvir a sua resposta. O treinador encara Kim e menciona algo inesperado, perguntando se ele viu o querido. Confuso, Kim repete o termo em dúvida, então percebe a resposta. O querido é o Kraken bebê. Ao ouvir isso, a imagem do pequeno Kraken surge na mente de Kim, e ele confirma que sim, viu a criatura. O treinador então revela algo preocupante. Os aventureiros querem matar o bebê Kraken. Ele começa a contar o contexto da situação, explicando que meses atrás os demônios atacaram o reino com força total. Durante essa invasão, a força naval demoníaca liderou um ataque contra Reniel de Cielto, tendo o Kraken colossal na vanguarda. No entanto, a ofensiva terminou quando o rei demônio foi morto, fazendo com que os demônios recuassem e deixando a cidade segura. Ele continua sua história, explicando que, depois da retirada dos demônios, recebeu a tarefa de destruir os ovos deixados pelo Kraken que liderou o ataque. Mergulhando até o fundo do oceano, ele encontrou um grande ninho cheio de ovos, mas, no meio dessa missão, um deles eclodiu bem diante dele. Surpreso, ele observou o pequeno Kraken emergindo, com os olhos brilhantes e um olhar inocente. Sem entender bem o que estava acontecendo, ele percebeu que a criatura o seguia persistentemente. Foi então que entendeu, o bebê Kraken o havia confundido com seu pai. Desde então, o pequeno não parou de segui-lo, e foi assim que chegaram à situação atual. E assim chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!